direção de estúdio de Ananda Leonel. A Associação Brasileira de Psiquiatria caracteriza o surto psicótico como um episódio de desorganização da representação da realidade, podendo acontecer com qualquer pessoa em algum momento da vida. As pessoas em surto psicótico costumam perder o contato com a realidade e reagem de maneira muito diferente do habitual. Alguns resultados desse tipo de surto são tragédias relacionadas a suicídios e crimes violentos, os quais temos acompanhado nos últimos meses. Para explicar o que pode levar alguém a ter um surto psicótico, nós recebemos a partir de agora a Elisiane Figueiredo, que é gerente de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde, também o médico psiquiatra Alexandre Peleja e a Denise Cisteroli, coordenadora da residência médica em neurologia, professora associada do Hospital das Clínicas e neurologista titular da Academia Brasileira de Neurologia. Começando pela Elisiane. Elisiane, seja bem-vinda aqui ao debate Super Sábado na Sagres. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu espero que a gente tenha um debate de muito esclarecimento, né? Que hoje a nossa função aqui é esclarecer o que está por trás desse surto psicótico. É isso, também aqui os nossos cumprimentos a Denise Cisteroli. Denise, seja bem-vinda também ao debate Super Sábado. Eu acho que você precisa ligar o microfone, Denise. Acho que ele está desligado. Liga o microfone. Agora sim, ok, tudo certo. Bom dia, eu agradeço muito o convite aí do Super Sábado, da Sagres, e como a Elisiane falou, nós estamos aqui para tirar dúvidas dos ouvintes, né? E espero que realmente seja muito proveitoso. Nós também aqui fazemos a saudação ao Alexandre Peleja, médico psiquiatra. Alexandre, seja bem-vindo também aqui ao debate Super Sábado. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Estou aqui à disposição para poder ajudar no que eu puder. O surto psicótico, a gente certamente já ouviu falar, muitas pessoas que acompanham a gente aqui certamente já ouviram falar em algum momento sobre um surto psicótico, talvez não saibam exatamente o que é. Essa perda de realidade, ela faz parte desse momento em que a pessoa sai daquele momento. O surto psicótico tem realmente essa reação? Eu queria perguntar aqui inicialmente para o Alexandre Peleja, médico psiquiatra, como que é possível uma pessoa surtar, ter um surto psicótico? Como que ela sai dessa realidade naquele momento, doutor Alexandre? Tá, vamos lá. Assim, a base do surto psicótico, em geral, a pessoa ou ela tem alucinações, ou delírios, ou pensamento desorganizado. Vou dar alguns exemplos. A pessoa ela está lá sozinha no quarto e começa a ouvir voz conversando com ela. E começa a falar mal dela ou pedir para ela fazer coisas, por exemplo. Então a pessoa está sozinha, ela não tem contato com outras pessoas e ela está ouvindo essa voz conversar sozinha. Em geral, isso chama alucinação, que é o quê? Quando a pessoa ela tem uma sensação que não está sendo causada pelo mundo exterior e ela está sentindo. Então, por exemplo, se for alucinação auditiva, seria uma voz conversando com a pessoa. Se fosse olfativa, seria a pessoa ficar sentindo um cheiro que não existe. Pode ser tátil, de ficar sentindo contato, tudo. Tá. Em geral, a pessoa ela não tem crítica, então ela fica ouvindo essa voz, ela acha que essa voz realmente está presente e ela não está presente. Outra coisa que pode vir no surto psicótico é o delírio. O que é delírio? Entra uma ideia na cabeça da pessoa que a gente não consegue remover ela com discursos, argumentações. Vamos dar um exemplo. A pessoa ela tem um delírio de perseguição. Então, ela tem uma sensação que ela está sendo perseguida e que as pessoas vão matar ela, vão fazer mal para ela. E nesse momento ela perde contato com a realidade, porque mesmo que as pessoas falam que ela não tá, que não tem ninguém querendo fazer mal para ela, ela tem essa certeza. E um terceiro tipo de surto psicótico é quando a pessoa tem um pensamento desorganizado. É um pouco mais complicado de explicar, mas é assim, é como se quando a pessoa for falar, a gente não consegue perceber encadeamento lógico na fala dela. Então ela meio que vai falando uma coisa, fala outra. Juntando isso mais a perda da realidade, caracteriza o surto psicótico. O doutor Alexandre trouxe essa explicação para a gente, né? Bem
de fácil entendimento, eu queria perguntar aqui também para a coordenadora Denise Sisteroli, que são pequenos sinais, em algum desses tipos de surto psicóticos, são pequenos sinais que a pessoa pode apresentar. Teve um exemplo aqui em Goiás recentemente, aconteceu em Niquelândia. Um homem acabou aí quebrando mais de 10 carros, foram 13 veículos, pelo menos, que estavam estacionados em Niquelândia, lá na frente da Secretaria Municipal de Educação. Ele saiu quebrando os veículos. Como é que é possível se aproximar de uma pessoa que está fazendo isso? Porque quem está vendo pode ser que tente impedir o que está acontecendo. Como reagir diante de uma situação dessa, coordenadora? Ali era uma situação de surto psicótico mesmo? Então, eu não sei exatamente desse caso, né? Mas a gente sabe que um surto psicótico, a pessoa, ela não tem noção da realidade é, existente, ela cria uma nova realidade. Então, é muito perigoso mesmo. Então, o que a gente deve fazer é realmente chamar o corpo de bombeiros, a polícia, realmente você tentar segurar uma pessoa dessa sem você ter um treinamento, eu acho muito perigoso. Eu acho que você está correndo um risco de vida, porque, assim, tem algumas situações que fazem um diagnóstico diferencial. Então, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, eu já tive um paciente que tinha uma epilepsia do lobo temporal. Ele provocou um acidente com, acho que também, uns 8 carros. Por quê? Porque ele não... ele estava em crise. Ele estava dirigindo o carro, ele tinha controle motor, mas a consciência dele estava alterada. E ele provocou, então, esse acidente. Outro caso também que eu segui junto à equipe de epilepsia lá do neurológico, do Instituto de Neurologia, um paciente que era pedreiro pegou uma pá e saiu batendo a pá, rodando a pá, e tinha 2 crianças na escada. E ele atingiu essas crianças, entendeu? E ele não viu o que ele fez. Então, tem 2 situações aí que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Assim, como neurologista, né, eu queria mais trazer essa questão também da gente pensar no diagnóstico diferencial. E é importante, assim, você ter essa noção, né? Por exemplo, esse tempo agora, a gente soube de um rapaz que saiu nu e matou uma senhora em frente a uma igreja. Então, depois disse que ele tem problema mental. Então, assim, isso pode acontecer. Infelizmente, a pessoa está ali e é vítima, né, desse doente mental. Essa é uma situação totalmente fora da realidade. Essa situação que a senhora citou aqui, doutora Denise, porque era até a pergunta que eu faria a seguir em relação, por exemplo, a alguns sintomas, né, que um surto psicótico pode fazer com que a pessoa apresente. Como disse aqui para a gente o doutor Alexandre no início, aqui no nosso chat no YouTube já tem pergunta aqui para a Elisiane, já vou direcionar a pergunta para ela também, mas é porque alguns desses sintomas, eles podem vir aí por conta de confusão mental, ansiedade, agressividade, dificuldade de se comunicar e o isolamento social, que é uma expressão que a gente só não tem usado mais nos últimos meses que o bom dia, boa tarde, boa noite, porque isolamento é uma coisa que já tem feito parte da nossa realidade por conta da pandemia, né? O isolamento social, essa situação que a gente está vivendo nesses últimos 2 anos, ele pode contribuir ainda mais para que esse tipo de comportamento aconteça e atinja a sociedade? Sim, com certeza. Com certeza ele é um fator que contribui, porque as pessoas que ficam isoladas, elas tendem a criar uma realidade paralela. Isso é até um mecanismo de defesa, né? Você pode ver que algumas crianças, elas brincam com um amigo imaginário,
Mas, assim, isso numa fase de desenvolvimento, isso é dentro daquilo que a gente tem como normal. Agora, quando você perde, você rompe com a realidade, né, que você vive, é uma ruptura, aí passa a ser um surto psicótico. Então, não tem idade, né, doutora Denise? Até queria perguntar isso também para o doutor Alexandre. Não tem idade essa questão do surto psicótico, né? Não é uma faixa etária que fica aí mais sujeita a sofrer desse tipo de problema, né, doutor Alexandre? Ou tem alguma relação? Bom, assim, pela idade depende Tá, vamos lá. Vamos pegar adulto jovem, 25, 40 anos, 30. Ele tem uma chance maior de ter psicose de acordo com os quadros dessa idade. Vou dar um exemplo. Pessoa com transtorno bipolar, consome droga, ou às vezes toma uma pancada na cabeça e fica com machucado no cérebro. Essa faixa é mais propensa a ter psicose desse tipo. Quando vai ficando mais idoso, aí as causas mais comuns podem ser derrame, né, o AVC, o demências. Então, em geral, depende da faixa etária para ter o tipo, depende a causa da psicose, né? Varia de acordo com a faixa etária. Questionamento que eu trago aqui também no debate Super Sábado para Elisiane Figueiredo, ela que é gerente de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde. É uma pergunta que vem do nosso chat aqui no YouTube, viu, Elisiane? A pergunta quem faz é a Elma Aniceto. Ela pergunta aqui para a gente, primeiro ela fala parabéns para a Elisiane pela participação aqui no debate. Ela pergunta, qual a rede de assistência para essas pessoas em surto? Obrigado, Elma, pela participação. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que nem todo crime, né, o surto psicótico, como disse o doutor Alexandre e a doutora Denise, ele é uma distorção da representatividade social, né? Ele é uma distorção, é um desentendimento, é uma desconexão com aquilo que é real. E aí eu acho que para a gente ver esse tempo de pandemia, teve um estudo da OMS em 2020 que disse que no auge da pandemia da Covid-19, cerca de 30% das pessoas infectadas apresentaram surtos psicóticos, mesmo sem ter qualquer outro histórico anterior de transtorno. Então, nem toda pessoa que é diagnosticada com transtorno mental ou doença mental, ainda que seja um diagnóstico diferencial, né? Como disse a doutora Denise, a importância, terá um surto definido. Quando perguntam qual é a rede de assistência do Estado, o Estado hoje, ele preza pelo cuidado, ele está em conformidade com a Política Nacional de Saúde Mental e a gente preza pelo cuidado em liberdade, né? Segundo a Lei 10.216, de 2001, que é a lei conhecida como a Lei Antimanicomial. E eu acho importante nós lembrarmos que nem todo surto a pessoa precisa entender, a gente tem que capacitar os nossos atores para tratarem esse surto, abordarem esse surto, ou entrar naquela realidade momentânea, para que não haja uma ruptura completa e maior ainda. E o Estado hoje ele fornece dispositivos, né, junto com a sensibilização aos municípios, dispositivos de saúde mental extra-hospitalar. Lembrando que em determinado momento é necessário o leito de internação de retaguarda, mas nós temos também os dispositivos extra-hospitalares. E hoje o Estado, não sei se é do conhecimento de todos, mas eu trago aqui essa informação, o Estado de Goiás não tem manicômio judiciário, o Estado de Goiás não tem hospital de custódia, e depois de julgado, né, porque a gente sabe que a pessoa doente mental ou transtorno mental, ela é abarcada pelo artigo 26 do Código Penal, então ela não pode ser presa, ela passa a ser um paciente. Se for diagnosticado um delito a ela no momento daquele surto, tendo nexo de causalidade com o crime que lhe foi imputado, ela é abarcada pelo artigo 26 e ela vai cumprir medida de segurança. O Estado hoje, desde 2006, ele tem um programa, que é o Programa de Atenção ao Louco Infrator, que é o PAILI, e a gente, enquanto Estado, nós acompanhamos esses pacientes em medida de segurança. E nós temos um diagnóstico muito positivo quanto a isso,
porque o índice de reincidência no estado de Goiás é um programa que é pioneiro no estado, ele é muito próximo ao do Reino Unido. Então, a gente sabe que em bom tratamento, em rede extra-hospitalar, auxilia esse portador de doença mental. Elisiane, quando você se refere aí à ausência de um hospital de custódia, né, para atender a esse paciente, isso quer dizer o quê? O Estado, por exemplo, ele precisaria ter uma estrutura dessa, como um hospital de custódia, para melhor atender esse paciente? É algo que está faltando ou a estrutura que o Estado possui hoje para atendimento a esse paciente já é suficiente? É muito bom o seu questionamento, Johan, porque graças a Deus o Estado não tem hospital de custódia. Então é um avanço, porque a gente trata essas pessoas do cuidado em liberdade. Então, isso, pelo contrário, é louvável a atitude do Estado em não ter, porque nós não podemos manter essas pessoas em isolamento em cárcere, né? Nós não podemos manter essas pessoas privadas de liberdade, uma vez que elas não cometeram em plena consciência do seu entendimento, elas não eram capazes de se determinar naquele momento. Então, colocar uma pessoa doente num ambiente junto com pessoas que tinham consciência, né, desse fato que lhe é imputado, é a gente tratar essas pessoas de forma desigual. E a gente precisa entender que hoje a pessoa portadora de transtorno mental, como disse o doutor Alexandre, quando ele diz dos transtornos psicóticos, das doenças mentais, elas precisam ser tratadas de forma diferente. O SUS diz isso, né? Tratar os iguais de forma desigual enquanto saúde. Nós não podemos colocar no mesmo local pessoas em plena consciência que não têm doença mental e que cometeram um crime e têm noção do que cometeram, do delito que lhes é imputado, com o paciente com transtorno mental ou doença mental. Esse período pelo qual a pessoa passa, Elisiane, ele tem um período determinado? Existe um tempo em que essa assistência é trazida para esse paciente? Por quanto tempo ele pode retornar para o convívio, né, depois disso que aconteceu? É possível determinar assim um período para essa situação? Essa determinação é do juiz, é uma medida de segurança, a pena dele é reduzida para 2/3, e esse paciente, durante toda a medida de segurança dele, que o judiciário impôs, porque ele é tratado de forma diferente, ele é acompanhado pelo nosso programa. Isso não quer dizer que, em determinado momento, ele precise de um recurso, ele entre novamente em surto psicótico e precise de uma intervenção hospitalar, tá? Para conter aquele momento. Mas a gente precisa entender isso, que ele é tratado de forma diferente. Ele não é como uma pessoa que cometeu um delito e que tinha consciência do delito que cometeu. Então, à medida que a gente vai acompanhando esse usuário, esse paciente, portador de transtorno mental ou doença mental, que tem conexão, né, que tem nexo de causalidade com o delito que é imputado, a gente percebe que ele consegue ser acompanhado pela rede de atenção psicossocial, né, em todos os seus dispositivos, ele consegue ser acompanhado pelos serviços extra-hospitalares e a gente consegue uma boa adesão. Só a título de ilustração, Johan, hoje o PAILI, que é o Programa de Atenção ao Louco Infrator, ele acompanha atualmente 331 pacientes em medida de segurança. E nós temos, no momento, 8 pacientes internados em hospital, tá? Ele usa a rede SUS. Os outros pacientes, 223, 249, eles estão em tratamento ambulatorial. Eles tratam em serviços extra-hospitalares, tipo Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, eles são acompanhados por equipes de EMAESM, equipes multiprofissionais. Alguns deles estão em residências terapêuticas. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Eu acho que essa é a diferença da saúde mental que a gente precisa trazer para essa discussão. Aí, portanto, também, né, os esclarecimentos da Elisiane. Doutor Alexandre, o senhor quer fazer alguma ponderação? Fique à vontade. Tá. Bom, realmente, assim, um dos principais problemas quando a pessoa comete um crime de surto psicótico
é que ela não é responsável pelos atos dela no momento da agressão, né? É interessante a gente notar o seguinte, que, em geral, a gente tem aquela sensação que a pessoa com transtorno mental, vamos pegar uma pessoa que tem esquizofrenia, ou um transtorno bipolar que está descompensado, acredita-se na população geral que eles cometem crime, eles são agressivos e tudo. Só que, assim, o índice de crimes e de agressões, assim, de agressões com outras pessoas, nos psicóticos é muito baixo, tá? Então, por exemplo, eu já trabalhei em hospital psiquiátrico há anos e anos. Em geral, é difícil ter uma agressão, ter algum problema. Então, é importante, em geral, a gente saber isso mesmo e que vamos imaginar um paciente psicótico cometeu um crime, ele pega, é avaliado pelo médico, feito o relatório e a decisão é do juiz se ele é imputável ou inimputável, ou seja, se ele era responsável ou não pelo ato que ele cometeu na hora do crime, né? E é isso. O que fazer, por exemplo, eu tinha até trazido essa pergunta anteriormente, doutor Alexandre, como aquele caso, né, daquela situação em que um homem lá em Niquelândia chegou a destruir vários veículos que estavam parados em frente a uma secretaria municipal lá em Niquelândia. Como fazer, o que fazer diante de uma situação dessa em que uma pessoa pode se deparar com outra em um suposto surto psicótico, ali quebrando veículos, depredando as coisas? Além de chamar as forças de segurança, existe alguma outra coisa a fazer? Porque como essa pessoa não está ali dentro da realidade, ela pode fazer qualquer outra coisa. Quebrar os carros pode ter sido só o primeiro dos atos que ela pode vir a cometer. Quem estiver perto de uma pessoa dessas, o que fazer? Tem alguma coisa a se fazer? Algo a se seguir? Igual a doutora Denise tinha falado, a primeira coisa, o ideal realmente é acionar a polícia ou o pessoal que é especializado nesse tipo de contenção. Mesmo porque, assim, olhando de fora, não tem como a gente saber se é um surto psicótico ou não, a princípio, né? E a outra coisa é, assim, por exemplo, teve um caso que aconteceu, isso deve ter um ano atrás, mais ou menos. Era um estudante universitário e ele tinha esquizofrenia, a família sabia, e ele estava, sei lá, estava deitado no jardim, sem roupa, já tinha um tempo, tem 2 dias que ele estava assim. E aí a mãe dele, na ânsia de querer ajudar, foi lá pegar ele para tirar e ele acabou que matou a mãe com uma faca, no meio de um surto psicótico, comprovadamente. Então, assim, a pessoa, se ela realmente estiver nessa situação, é perigoso chegar perto, tem que ter cuidado. Por exemplo, em hospital psiquiátrico, o que a gente, na época que eu trabalhei, chegavam pacientes sabidamente psicóticos, chegavam lá. E muitas vezes, para a gente abordar o paciente era complicado, porque tinha que ter 4 funcionários, mais ou menos, para poder conter a pessoa no momento, verificar se ela estava armada ou não, porque acontece, às vezes, por exemplo, se o paciente tiver com surto psicótico e ele está com delírio de perseguição, então ele acredita que as pessoas querem matar ele. Esse paciente, ele provavelmente deve ter uma faca, ele deve estar com uma arma, por quê? Porque ele está achando que as outras pessoas querem matá-lo. Então, para a população em geral, o ideal é não chegar perto, sabe? Porque não tem experiência com abordagem e pode ser perigoso. Eu já tive colegas que tomaram facada de paciente psicótico, extremamente raro acontecer, mas pode, né? Um questionamento que eu levo agora também, aqui no debate Super Sábado, para a doutora Denise Cisteroli, é algo que também já é tema de debate, de discussão nas redes sociais também, que é a possível banalização do surto. Quem nunca, né, já chegou para o outro e falou assim, surtei, desse jeito eu vou surtar, a situação está tão complicada que é possível a gente acabar surtando aqui a qualquer hora. Essa banalização, ela também ela pode ajudar não, ela pode atrapalhar um diagnóstico de um possível surto psicótico, de quem está sofrendo com isso mesmo. Essa banalização atrapalha também esse debate, doutora Denise? Bom, eu creio que, assim, isso é uma característica da língua portuguesa e da característica do brasileiro, né? O brasileiro gosta de fazer piada com tudo, né? Tanto é que a gente fala que às vezes tudo acaba em pizza, né? Porque isso acho que é do brasileiro. Eu creio, assim, que existe preconceito contra a doença mental? Existe. Existe muito. Então, o que eu acho é essas campanhas de esclarecimento. Nós precisamos fazer cada vez mais
campanhas de esclarecimento para saber que o doente mental, ele é um doente, entendeu? Ele não difere de quem tem uma pneumonia, quem tem uma diarreia, quem tem um abdômen agudo, de quem tem uma depressão, de quem tem um AVC, de quem tem uma epilepsia. É um doente. Então, ele tem que ser visto dessa forma. E como o doutor Alexandre falou, a maioria dos doentes mentais não são agressivos, né? Eles sofrem, né? Então, há um sofrimento na doença mental e eu creio que, assim, essas campanhas de esclarecimento vão fazer com que as pessoas criem mais empatia com o doente mental. O que nós precisamos é criar essa empatia para saber que aquele paciente, ele tem um sofrimento real. Ele pode ter uma realidade irreal, mas o sofrimento dele é real. É isso que eu penso. Essa rede de apoio, doutora Denise, ela é, então, fundamental, né? Porque a pergunta que eu faria é a seguinte: quem sofre de um surto psicótico, quem tem esse tipo de problema, seria capaz de buscar ajuda sozinho, de saber, olha, eu tive esse problema? Será que ele tem, como ele foge aí da realidade, ele teria capacidade, teria condições de buscar ajuda sozinho, sem uma rede de apoio? Ele pode chegar e falar, olha, aconteceu isso comigo, eu não lembro o que aconteceu. Ele teria possibilidade de fazer isso sem uma rede de apoio? Olha, depende muito do nível da doença mental. Alguns sim, mas a grande maioria não, porque eles não entendem que eles estão fora da realidade. Então, se eles estiverem mesmo num surto, eles não vão entender que aquela realidade não é realidade. Existe um filme que eu gosto muito, chama Uma Mente Brilhante, que conta a história do John Nash, um gênio da matemática. E, no entanto, ele tinha esquizofrenia. E ele viveu uma grande parte assim, da vida numa realidade paralela. Então, isso criou vários conflitos com ele, né? Então, assim, é bom você ver uma coisa assim, porque você entende como a pessoa pensa, como a pessoa age dentro de uma doença mental. Por exemplo, como a esquizofrenia. Então, é muito difícil a pessoa achar que ele está doente. É igual na demência. É muito difícil o paciente achar que tem um problema de memória. Ele não acha que ele tem um problema de memória. Ele acha que a família está criando problema para ele, entendeu? Então, assim, depende muito do nível em que está o paciente com essa doença mental. Existe algum hábito, algo que a pessoa possa fazer para tentar evitar com que isso aconteça? Já que a gente trouxe aqui, né, essa ideia de que o isolamento social está mais presente do que nunca na vida das pessoas. Existe algo que se possa fazer para tentar evitar esse tipo de acontecimento, já que é algo que pode ser repentino, né? Algo que se possa fazer, tentar ler um livro, tentar buscar ajuda de fato, tentar ficar próximo de outras pessoas, ainda que isso seja um pouco difícil por conta da pandemia, algo que a gente possa fazer ou orientar as pessoas para que esse tipo de comportamento não venha a surgir? Sim, eu acho sim. Eu acho que a questão do isolamento, ela piora as coisas. Agora, nós temos que entender por exemplo, a esquizofrenia, vou dar um exemplo, ela é uma doença que tem várias causas, não é uma causa só, ela tem um componente genético, ela tem um componente ambiental e ela tem um componente individual. Então, muitas vezes, assim, depois que há a ruptura, a pessoa nem sempre ou quase sempre, ela não volta à realidade inicial, entende? Ela pode ficar estável com o tratamento, ter um convívio social, mas ela não vai conseguir voltar ao basal
antes de ela iniciar o processo psicótico. O doutor Alexandre pode falar mais, porque ele é especialista, mas o que a gente vê, por exemplo, na demência também, nos pacientes que têm depressão, nos pacientes que têm, por exemplo, uma epilepsia, muitas vezes esses pacientes ficam de certa forma, com alguma sequela. Mas é muito importante as redes de apoio, tanto familiares, como governamentais, como na rede de saúde. Isso, por exemplo, terapias alternativas, terapias ocupacionais, psicoterapia, tudo isso vai ajudar o paciente a se sentir mais integrado à sociedade. Ok, doutora Denise Diniz, gostaria de também aqui, doutora Denise Cisteroli Diniz, gostaria de agradecer aqui a presença no Debate Super Sábado, trazendo essas informações e esclarecimentos aqui para a gente sobre esse tema que tem surgido aí cada vez com mais força, né, principalmente nesse período de isolamento que a gente veio enfrentando ao longo desses anos por conta da pandemia. Doutora Denise, obrigado pela participação aqui conosco. Eu agradeço. Um bom dia para todos. Bom dia, Elisiane, Alexandre e o Sagres. Bom dia aí a vocês. Um bom dia também para o Alexandre Peleja, ele que é médico psiquiatra, agradecendo aqui a presença também no debate, doutor Alexandre. Muito obrigado, viu, gente? Estou sempre disponível aí quando vocês precisarem. Abração. Um grande abraço ao doutor Alexandre, também para a Elisiane Figueiredo, gerente de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde. Elisiane, obrigado também pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom dia, doutora Denise, doutor Alexandre, a todos os ouvintes, né? E que a gente saiba, como disse a doutora Denise, utilizar dessas redes de apoio que são tão necessárias. Bom dia a todos e contem sempre com a gente. É isso, essa edição do Debate Super Sábado pode ser acompanhada na programação da Rádio Sagres e a sua íntegra no nosso site, o sagresonline.com.br/debate Super Sábado. No nosso site você também confere as edições anteriores do debate e pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, 984001757, ou para o nosso e-mail jornalismo@sistemasagres.com.br.